Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos começar falando sobre Roma, vamos fazer uma introdução sobre essa civilização clássica, né, os romanos. Bom pessoal, Roma fica localizada na Itália, né, na antiga região do Lácio, a Roma Antiga. A Roma teria sido povoada por povos sabinos, latinos, né? Falamos de povos italiotas. A região norte falamos de povos etruscos e na região sul falamos de povos gregos. Tinha uma colônia grega lá na região da Península Itálica, tá certo? Aquele que parece uma bota, aquela península. Pois é, lá no sul existia a Grécia ou Grécia. Daí que surgiu o nome dos gregos, como eu falei na aula anterior. Então veja só. De forma gradativa, a região no centro da Península Itálica é chamada região do Lácio. Foi nessa localidade que começaram a desenvolver as civilizações, né? Que dariam origem aos italianos, aos romanos, tá? Que conhecemos. A história de Roma, ela traz consigo várias características que até hoje fazem parte do nosso cotidiano. Uma delas seria o direito, né? Então, o direito romano, o direito teve origem em Roma, o direito ocidental. Né? Quando for falar com vocês sobre a lei das 12 tábuas, quando for falar com vocês sobre várias outras leis, lei Licínia, lei Canuleia, tudo aí é origem romana, tá certo? Bom, o que é que acontece? Vamos lá. A civilização estava se desenvolvendo. Primeiro, uma pequena cidadezinha, perto do rio Tibre. O que é que vai acontecer? Vai haver uma invasão. O nome do invasor era Múlio. Ele dá ordem para que duas crianças sejam colocadas às margens do rio Tibre. No caso, Rômulo e Remo. Acredito que vocês já ouviram falar da lenda de Rômulo e Remo, que foram encontrados às margens do rio Tibre e teria sido criado por uma loba por um tempo. Né? Logo em seguida, um pastor chamado Fausto teria cuidado das crianças e até elas se transformarem em adultos. Ficou dando toda a educação. Então, Rômulo e Remo volta para Roma, né, e toma e reconquista o território que teria sido dominado por Amúlio. Para uma compensação do heroísmo que tiveram, receberam um pequeno território chamado Roma. Tá? Bom, o que é que vai acontecer nesse território? Vai haver uma discussão entre os dois irmãos, Rômulo e Remo. O que é que vai acontecer? Rômulo mata Remo e torna-se o primeiro rei de Roma. Pois bem, primeiro rei de Roma, Rômulo. Uma coincidência, o último rei de Roma também se chamará Rômulo, né? E terá o território tomado pelos Érulos. Mas isso a gente vai falar lá no finalzinho, tá bom? Bom, o que é que vai acontecer então? É dado início à civilização romana com as questões políticas, com as características políticas. Bom, a característica política de Roma, ela é dividida em três partes, tá bom, pessoal? A primeira parte é uma monarquia, né, uma monarquia etrusca. A segunda parte é a república e a terceira parte é o Império Romano. Vamos estudar cada uma? Vamos. Bom, a gente vai começar pela monarquia. A monarquia romana, pessoal, ela teria sido oriunda de organização dos etruscos, tá certo? Nessa monarquia existia uma assembleia, a curiata, certo? E essa assembleia, ela ratificava as ordens do rei, né? Ela ajudava, ela conciliava tudo quanto eram as ordens políticas, era o poder legislativo ali, tá? E o Senado, Senex, o Senado era composto por patrícios, né? Pater, patriarca, pessoal que tinha uma certa liderança, uma certa característica inicialmente de aristocracia, tá certo? Bom, o que vai acontecer?
A monarquia romana, ela não atende aos interesses dos patrícios. Os patrícios percebem que eles querem mais, eles querem usufruir mais, eles querem mais enriquecimento. E é interessante que era uma classe social que tinha um poder político considerável, né? Então, o Senado vai chegar a um ponto que o Senado ele vai tomar a monarquia. Logo, a monarquia ela deixa de existir e Roma passa por um período chamado República Romana. Como é que isso acontece? Quais foram as consequências dessa atitude? Bom, desde o período da monarquia romana, estaria existindo um crescimento gradativo, né, dessa civilização. Para vocês terem uma ideia, em primeiro lugar, existiram batalhas para dominar toda a península romana, né? Então, essa península italiana, ela de norte a sul teria sido tomada pelos romanos. Logo em seguida, os romanos, eles pretendiam aumentar o seu território, né? Mas para que houvesse esse aumento, eles teriam que acertar algumas questões com as outras partes da sociedade, dos grupos sociais de Roma. Vamos ver como foi isso, para que vocês entendam a expansão romana. Vamos lá. Eu tinha comentado com vocês que existia o grupo dos patrícios. Eram os grupos que estavam ali, né, no topo. Tinha autoridade política, tinha poder econômico, os patrícios. Então, o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, tem uma classe que começa a exigir seus direitos também. Eram os plebeus. Bom, quando eu falo plebeu, eu não acho interessante você ligar diretamente a pobre, plebeu, pobre. Não. Quando eu falo plebeu, eu falo de artesãos, camponeses, trabalhadores, comerciantes, e que com o passar dos tempos, eles foram ganhando também um poder econômico. Então, se alguns estavam com poder econômico, eles pensavam assim, bem que poderíamos ter também um acesso ao poder político de Roma. Passa a haver, então, uma luta dos plebeus com o intuito de participar da política romana. Então, quando existia de haver conflitos, né, os plebeus eles se negavam a participar na ajuda de Roma. Por que isso aí, professor? Porque veja bem, o exército romano ele era composto por uma grande quantidade de plebeus. Então, se os plebeus não tinham acesso à política, tinha como pressionar os patrícios a ter acesso. Como seria? Quando tivesse um conflito, quando a força do exército, onde o plebeu participava em massa ali, estivesse sendo necessária, os plebeus se recusavam. Bom, os patrícios, eles teriam que tomar uma atitude, né? Os plebeus teriam que fazer parte também da política. A força dos plebeus estaria crescendo ali. Pois bem, começam a criar leis, fazer projetos com o intuito de fazer esse grupo social participar da política romana. É aí, pessoal, que entra a chamada Lei das 12 Tábuas. Eram leis que deixavam bem claro a existência de direitos dos patrícios e a existência também de direitos dos plebeus, né? Direitos como deveres dos plebeus. Pela primeira vez, a lei em Roma deixava de ser consuetudinária. O que é lei consuetudinária, professor? Leis baseadas em tradições orais, né? Segundo nossos antepassados, segundo nossos costumes, né? Lei consuetudinária. E passa a ser lei escrita. Então, quando falamos em lei escrita, falamos dos direitos, falamos do direito romano. Né? Então, lá no início da aula, eu tinha falado para vocês que uma das características romanas é o direito. Pois bem, pessoal, Lei das 12 Tábuas. Os plebeus passavam a ter direitos, mas tem um detalhe. Apesar de escritas as leis, apesar de ficar bem clara, né, os direitos dos patrícios, os direitos dos plebeus, mesmo assim, os patrícios ainda tinham vantagens. Sabe como é?
influência política, troca de favores, né? Bom, começaram a criar, com o passar do tempo, outros tipos de leis. Por exemplo, existia a Lei Canuleia. Lei Canuleia autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, porque até então era proibido. Mas vamos analisar bem essa lei. Bom, se era uma lei que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, dificilmente um patrício rico iria casar com um plebeu que fosse de origem mais pobre, né? Mas acontecia bastante do patrício rico, do patrício pobre, ele casar com um plebeu rico. Por quê? Manteria o status. Entenderam? O patrício, né, a patrícia, ela iria ficar ali tendo direitos, né, sendo muito respeitado em relação a isso. Iria poder adquirir o que quisesse, né, o poder econômico ali, né, estaria preservado, entenderam? Era a lei Canuleia. Outra lei que existia era a lei Licínia, né? Então os plebeus poderiam ocupar cargos de magistratura, que até então não eram ocupados. Vejam, cargos políticos de confiança, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tribuno da plebe. Antes não existia o tribuno da plebe. Um tribuno seria uma pessoa que teria a força de revogar, de anular, de cancelar qualquer lei que por acaso prejudicasse a sua classe, prejudicasse os patrícios. Veja só que autoridade, hein? Pois bem. Então, até agora eu falei para vocês sobre patrícios, plebeus. Vamos falar agora do escravo romano. Os escravos, eles tinham duas origens em Roma. A primeira, ou eles eram oriundos das guerras, né, então prisioneiros de guerra, ou eles eram escravos oriundos das dívidas. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse devendo a alguém, ela iria se transformar num escravo desse alguém, e por tempo indeterminado. Tá certo? Agora, tem um detalhe, vocês não podem confundir a escravidão que acontecia lá em Roma com a escravidão, por exemplo, que era aqui do Brasil colonial. Tá? Então, lá em Roma, o escravo, ele teria uma certa utilidade, era útil, a visão do escravo, ele é útil. A daqui do Brasil, existia vários conceitos, como de inferioridade, né? Como que não tivesse alma, como um animal, que como eram colocados assim, infelizmente. Alguns senhores de engenho eram tão preconceituosos aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil colônia, que tratavam os escravos dessa forma. Que pena. Mas a escravidão lá na Roma Antiga, utilitária, né? Então o escravo trabalharia no comércio, o escravo ele teria origem de várias localidades, tá certo? Então não pense assim, professor, o escravo lá, o senhor está falando do escravo africano também lá? Não, estou falando de escravos, que eram pessoas de cidades e que essas cidades teriam sido dominadas pelos romanos. Então, se transformavam em escravos. Está na hora de ver o que é que a gente viu até o momento. Vamos dar uma revisão sobre Roma? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tinha comentado com vocês que Roma é uma região do Lácio que fica na Península Itálica, que teria sido formado por vários povos, sabinos, latinos, italiotas, gregos lá na região sul e etruscos lá na região norte. Nós vimos também que na região do Lácio criou-se uma cidade chamada Roma, que com o passar do tempo chegou um invasor chamado Amúlio e teria dado ordem para que Rômulo e Remo, os netos, né, do chefe lá, do rei, fossem colocados numa cesta, no rio Tibre. Essa cesta parou numa margem onde uma loba teria criado, né, as crianças por um tempo. Logo depois, o pastor Fausto teria educado as crianças e cuidado delas até que eles se transformassem em homens, quando eles foram lá retomar o território deles perdido.
né, conquistado pelo invasor. Em troca, os dois receberam Roma. Só que Rômulo matou Remo para ficar com todo o poder. Isso é o início da monarquia. Vimos também que a história de Roma ela é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Nessa aula, ficamos falando sobre a monarquia. Falamos da monarquia etrusca. Falamos que essa monarquia ela era composta por uma assembleia centuriata. Falamos que era composto por um senado também, onde os senadores elaboravam leis, né, e poderiam revogar algum ato do rei, poderiam entrar em consenso e por aí vai. Vimos que esses senadores, eles eram de origem patrícia, né, de uma origem nobre, que detinha toda a força política, todo o poder político. Então, esses patrícios tomaram o poder do rei. E foi dado início à república, que será um assunto para a próxima aula. Tá certo? Até mais. História com o professor Flávio fica por aqui. Qualquer dúvida, faça pergunta nos comentários, tá bom? Ou no fórum Pergunta ao Professor. Até mais, pessoal.